O intuito desse vídeo é fazer você poupar tempo. Na verdade, é o intuito do canal inteiro. Eu decidi, depois de ler uma porrada de livros, eu já li muitos livros, e eu decidi separar aqui 5 livros que eu traria para você se você estivesse começando a empreender, se você já está empreendendo e está buscando, de fato, se aprimorar, estudar, sabe? Colocar energia nisso de verdade. E a leitura é muito importante, já tem um monte de vídeo sobre leitura aqui no canal, mas eu decidi separar assim, ó. Se você quer começar, cara, me traga 5 livros que eu devo começar. E eu acho que 5 livros são bons, principalmente para quem não tem costume de ler, né? 5 livros para você ler em um ano é um tempo suficientemente bom para você conseguir ler e adquirir aquele conhecimento de fato. Se você também quiser aprender um pouco mais sobre entender um pouco mais da leitura, eu vou deixar um vídeo que eu já gravei aqui de como que eu gravo tudo que eu leio. Vou deixar esse vídeo aqui no card, onde você assiste isso depois. Os livros, eles são capazes de mudar bastante a nossa mentalidade. Eu acho que o grande pontapé da minha mudança de vida veio lá em 2018, quando eu comecei a ler de fato os livros. Assim. Eu adquiri essa habilidade porque eu odiava ler. Eu nunca gostei de ler, nunca fui um leitor. Eu acho que até 2018 eu devia ter lido uns 3 livros na minha vida inteira. Em 2018, decorrer de querer empreender, decorrer de um pouco da ambiência e da situação que eu estava, eu comecei a ler livros, e aquele ano eu concluí o ano lendo 48 livros. Em 2019 eu fui lendo 52 livros, eu vou deixar a foto aqui para vocês. Na época eu tirei fotos também com os livros que eu consegui tirar fotos, outros foram digitais e PDF. E depois disso eu não parei mais. Então eu adquiri o hábito da leitura, e isso eu sinto que mudou muito a minha mentalidade, da forma que eu enxergo as coisas, o acesso ao conhecimento, a facilidade, e principalmente em melhorar o vocabulário, na questão de aprender as palavras, a forma de combinar as palavras, de organizar as ideias também. E depois de ler uma pancada de livros, esses são os 5 livros pelos quais, se eu soubesse o que eu sei, são os 5 pelos quais eu começaria a ler. O primeiro livro é o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro. Esse livro foi sensacional. Eu li ele a primeira vez em 2018, tava nessa coletânea de primeiros livros que eu li. E ele abriu muito a minha mente. Eu gostei muito dele porque ele tem algumas práticas, né, alguns exames dentro do livro que você vai meio que se autodiagnosticando no decorrer de algumas situações. É um livro que fala um pouco sobre produtividade. Basicamente, não é você fazer mais, é você fazer certo de uma forma inteligente. E na época eu lembro que eu me autodiagnostiquei dentro dos testes que ele tem ali dentro do livro, que são muito interessantes, mas foi um livro que me fez ele me fez raciocinar muito sobre a questão de a gente ter mais tempo, né, da organização da gestão de tempo, e também com o fato de ter mais dinheiro e ser mais produtivo de uma forma financeira. Os dois autores e escritores do livro são duas grandes referências na área aqui no Brasil, que é o Christian Barbosa pela parte da gestão de tempo e o Gustavo Cerbasi na parte financeira. O grande insight do livro que eu traria para você é: quem trabalha demais não ganha proporcionalmente a isso. O segundo livro dessa lista é um livro mais recente que eu li, foi ano passado, que é um livro que me trouxe alguns ensinamentos, e era um livro que eu tinha preconceito de ler, porque ele é um dos livros clichês aí da autoajuda, uns livros clichês do desenvolvimento. E pelo título, pela capa, eu acho que eu julguei pela capa, de fato, eu achava que não seria um livro interessante, que teria mais do mesmo, né? Justo eu, que já tinha lido bastante livro de autoajuda, eu acabei julgando isso. E numa promoção, uma vez, numa livraria do shopping, eu decidi comprar, ele estava bem mais barato. E aí ele ficou na minha lista, aqui na minha estante, e aí chegou o momento de eu certamente pegar ele para ler, e ele me surpreendeu muito. Esse livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você com certeza já ouviu falar sobre esse livro, já viu a capa dele, já enxergou, talvez até esteja na sua lista ou no seu carrinho de compras. Que, por sinal, todos os 5 livros da lista estão aqui na descrição com o link de compra direto na Amazon para facilitar a sua vida. Esse livro foi um dos toques finais no meu sistema de produtividade, onde eu moldei de fato um sistema que eu consiga produzir, tocar mais de uma empresa, trabalhando de casa, no home office, na sala da minha casa, mesmo tendo 2 bebês em casa que, querendo ou não, justamente atrapalha um pouco da questão de trabalhar focado e tal, mas eu consigo gerenciar isso no meu tempo, e esse livro ele foi que deu ali o grande finale nessa rotina, e eu já gravei um vídeo sobre o meu sistema de produtividade que eu também vou deixar aqui no card, você assistir isso depois. Mas basicamente ele fala sobre 7 grandes hábitos, e são práticas na vida, são ensinamentos. Um deles que me impactou foi a parte da gestão de tempo, é verdade, mas tem a parte também da questão de mentalidade, ou então de que ser uma pessoa reativa é o caminho mais curto para você viver apagar incêndios. Você tem que ser uma pessoa ativa, né? Ser ativa no seu dia a dia, ser ativa nos seus planejamentos, e não ser uma pessoa reativa que reage ao tempo todo ao que está acontecendo em sua volta. E o grande insight que eu separei aqui para vocês é que a gente pode começar com a parte mais importante sempre, que é dizer não. Pode parecer simples, você também talvez já tenha escutado alguma coisa referente a isso, mas dizer não é uma das coisas mais difíceis que a gente tem normalmente,
porque a gente tem a síndrome de querer ser aceito. O ser humano tem isso, né? De participar de comunidades, a gente quer ser aceito pelas outras pessoas, e normalmente o dizer não, ele traz alguns pensamentos que a gente vai acabar deixando de ser aceito, né? Deixando de ser envolvido, afastado ali da comunidade, da população, e isso é uma das coisas mais difíceis que tem, mas dizer não traz muita paz, muita coisa boa na sua rotina, na sua produtividade, que é você negar coisas que vão tirar o seu foco. O terceiro livro dessa lista é o Essencialismo, livro muito famoso, muito conhecido, mas é um livro que eu já queria ter lido há bastante tempo. Eu li ele em 2022, se eu não estou enganado. Eu queria ter lido ele muito antes, porque desde antes eu já tinha aprendido sobre minimalismo, já ouvia falar, já estudava um pouco sobre. E o Essencialismo é um livro muito falado no meio das pessoas que falam sobre minimalismo. E esse livro, de fato, ele quase que virou uma filosofia de vida. Tem muita coisa boa nesse livro. Ele traz muitos ensinamentos que possivelmente, se você for empreender, ou seja com a internet ou não, você vai passar por muitas das coisas que ele relata no livro, e que trazer essa filosofia para você pode ser que facilite muito as suas dores de cabeça no futuro. O grande insight aqui é foco absoluto, elimine o ruído, foca somente no que está movendo você em direção ao seu objetivo. É quase como se usar aqueles acessórios de cavalo, sabe? O próximo livro da lista também foi mais um dos livros que eu li em 2018 e que moldou muito o que eu faço hoje na minha profissão, a forma como eu me comunico. Eu coloquei muitas das coisas em prática, muitas mesmo, e foi um livro que ele se tornou quase que um manual, quase que uma bíblia para mim, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sei que é mais um dos livros famosos e conhecidos, mas esse livro é muito poderoso, tem técnicas muito valiosas lá dentro, e que, de fato, se você está no começo, como eu comecei, eu agradeço muito de eu ter começado a ler por esse livro. Ele estava na minha primeira lista de livros quando eu iniciei o hábito da leitura. Você pode levar isso para a sua rede de relacionamentos, o seu network, você pode aplicar isso na sua vida, você pode aplicar nas vendas da sua empresa. Tem muita técnica nesse livro valiosa. E o grande insight aqui desse livro é: ouça mais, fale com intenção e gere conexão antes de tentar convencer. E o quinto e último livro da lista foi um livro que eu li em 2023, uns livros fantásticos que eu tenho uma memória assim muito boa e um carinho muito grande por esse livro, que é o Nunca é Hora de Parar, do David Goggins. Um dos livros que mais me surpreendeu. Foi, obviamente, estava em alta, acho que muita gente recomendando. Eu comprei os 2 livros dele e me surpreendeu muito, muito mesmo. E eu queria poder ter lido ele muito tempo antes. Basicamente, tem dias que a gente sempre pensa em desistir e está desmotivado. E se você, por algum momento, em qualquer coisa que esteja fazendo, estiver desmotivado, pensando em desistir, se você lembrar desse livro, se lembrar do David Goggins, como ele retrata as coisas no livro, você vai lembrar que você não pode desistir, ou você vai se sentir muito mal com isso. O grande insight desse livro é que a constância, ela vence a ansiedade, e ninguém cresce sem atravessar, sem passar pela dúvida. Você pode comprar tudo que você tem para fazer a melhor empresa, o melhor microfone, a melhor câmera, melhor tudo para você começar, mas nada vai mudar se a sua mente não mudar. E talvez o baita pontapé inicial aí é começar pelos livros. A gente consegue jogar muita informação para dentro da cabeça, e isso pode mudar de uma forma muito positiva a sua mente. Não subestime isso. Esses livros, basicamente, eles me ensinaram a pensar como alguém que constrói algo e não simplesmente busca atalhos. E se você está começando no digital, está pensando em começar, talvez a melhor ferramenta para você agora seja um bom livro. E principalmente colocar ele em prática. Lembrando que o link para você encontrar os 5 livros que eu indiquei aqui estão todos na descrição. Se te deu alguma clareza por algum momento, se te deu algum insight, comenta aqui embaixo para eu entender o seu feedback. Eu gostaria muito de trocar uma ideia com você a respeito disso. Se tem algum livro que você já leu, ou se você até incluiria na lista. Esse vídeo pode alcançar muita gente, pode ajudar muitas pessoas. Então deixa o seu like no vídeo também e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.